Boa noite, pessoal, tudo bem? Engenheiro Parmegiano na área e mais um episódio do ICCcast, galera. E hoje a gente vai falar sobre piscinas, várias coisas legais sobre piscina. Mas antes de mais nada, vou perguntar para o meu fiel amigo, nobre colega, Vladimir. Vladimir, o que é o ICCcast? ICCcast é um programa dedicado para as pessoas leigas, síndicos e outras profissões, né, que querem compreender os aspectos da engenharia com palavras mais fáceis, com termos mais leves, justamente para quê? Para poder desempenhar o seu papel sem o engenheirês. Exatamente. Então, através de vídeos e causos que ocorreram, nós vamos explicar para vocês a tecnologia, normas e também a parte de comunicação com a doutora Josi, né, doutora? Isso mesmo, a gente vai falar um pouquinho aqui da parte legal, né, que envolve engenharia, sem juridiquês também, de forma simples, para que todos possam entender um pouquinho aí o que uma área está relacionada com a outra. Perfeito. Mas sabe o que é, cara? Quando eu falo em piscina, sabe o que eu lembro? De um... O que você lembra piscina? Férias. Não, pensamos em bombas. Verdade. E cara, e agora eu vou até chamar o nosso apoiador. A Adtronic, galera. A Adtronic é uma empresa de engenharia com muitos anos de experiência na parte de bombas. Ela produz um quadro elétrico específico para bombas, com uma tecnologia inovadora, na qual ela pode monitorar remotamente as suas bombas e você, síndico, não terá aquele problema de quando falta água e todo mundo joga no WhatsApp. Aquele problema que você é domingo, é sábado, na madrugada você tem que acordar para resolver. Não, ela não só te informa não só a portaria, como ela também faz a comutação automaticamente, bem interessante, e eles fazem laudo desse quadro elétrico de bombas. Então, entre em contato com eles e eles vão te assessorar e te passar um laudo elétrico sem custo ou com um custo baixo, talvez, para vocês fazerem um serviço com essa renomada empresa. E temos a Sindiflix. Sim, a Sindiflix é uma plataforma aí de relacionamento e educação, mas também relacionamento. Quem não conhece, vem conhecer a Sindiflix. Pavuk Engenharia é uma empresa voltada para laudos, pareceres e coordenação, fiscalização referente a elevadores. É isso aí, galera. Então, caso tá com dúvida de elevadores, dúvida sobre manutenção, preço, a Pavuk te ajuda. Fidelis Engenharia. Engenharia predial consultiva ao seu alcance. Vários engenheiros da civil, elétrica, mecânica, segurança do trabalho, arquitetura, todos cobertos dentro de um único contrato. O seu problema passa a ser nossa solução. Exatamente. Dito isso, vamos para o vídeo. Hoje falaremos de piscina, galera. E olha esse vídeo aí. Olha só. 4 pessoas que estão aparentemente vieram a óbito. Né? Não sabemos o que aconteceu. E no meu ponto de vista, né, vou iniciar, eu acredito que foi um raio, né? Analisando assim, uma descarga elétrica, as pessoas estavam nadando, se divertindo, né? Você percebe que a pessoa está com roupa de banho. E as pessoas estão até com medo de chegar perto da água, né? Porque Exatamente. não sabem exatamente o que é. Mas qual é o seu ponto de vista, nobre colega? Então, segundo informações, não foi um raio, né? Louco. Foi alguma questão elétrica ali na rede de iluminação que circunda a piscina ali. Algumas piscinas têm até alguns spots de luz instalado, né? Me parece que foi alguma coisa de mau contato elétrico que ocorreu essa descarga aí elétrica neles. São 4 pessoas mesmo, pelo que eu vi ali. Exatamente. E talvez faz sentido o que você está falando, porque não tem vestígio de tempestade, né? Quero dizer, tá parecendo um dia bonito, parece né? Que o dia está bom, né? Lá não tem nem aspecto de dia chuvoso, né? Vamos falar assim. Tá um dia limpo, aberto, né? As pessoas, pode ver que tem pessoas ali sem camisa, outro ali pulando a cerca, não tá trajado aí com quem está preocupado com chuva ou intempéries, né? Mas nesse sentido, eu quero levar em consideração que possa ser um raio. Me parece que não, mas vamos levar em consideração, porque o caso é sempre estudar as possibilidades. E aí depois eu vamos entrar na parte de talvez um curto, que pode ser da parte da iluminação. Um raio, o para-raio, ele elimina a possibilidade do banhista não sofrer uma descarga elétrica e não... Então, o que acontece, né? Puxando aqui um pouco essa pergunta sua, a questão do para-raio, primeiro que tem que ser visto é o aspecto de instalação, o aspecto técnico do para-raio.
O para-raio, ele mitiga, né, uma descarga elétrica, quando ele é bem instalado, ele é bem dimensionado. Porém, contra a natureza não tem resistência. Né? Dependendo da potência da descarga elétrica, esse para-raio ele vai estourar, ele não vai conseguir resistir. Até questões de essas estações de transmissão de energia elétrica tem para-raio, e às vezes elas são alvejadas por descargas intensas que danificam o sistema dela. É o que acontece quando tem aquelas interrupções de cargas lá na Amazônia, onde passam as redes de transmissão. Caiu uma torre de transmissão lá. Pô, fica sem energia. E agora, só para concluir, Parmegiano, isso se você tem um para-raio bem dimensionado. Porque alguns para-raios já mal dimensionados ou que não são feitos manutenção corretiva, o que acontece? Engenheiro da OLX que nem aparece lá para testar com o equipamento correto. Ele se transforma disseminador de raio, né? O raio bate nele, ele esparrama o raio para os outros. É uma granada de raio, Exatamente. de raio. Como saber se ele é bem dimensionado ou não? Aí precisa ter um profissional técnico, né? Um engenheiro, um técnico na área de eletrotécnica, que conheça a norma, que seja, né, conhecedor das normas. Se ele for, ele vai ser, né? Para que faça uma inspeção nesse para-raio. O básico da norma, ele está capitulado na NBR 5419. Essa norma da ABNT, ela prevê quais são as condições para cada tipo de situação que o para-raio deve ter. Então, não adianta vir aquela pessoa que não tem conhecimento, porque são normas, são pessoas que estudaram a respeito disso, né? E o aterramento do prédio, ele pode ser de diversas formas. Estrutural, por gaiola, por condução, por fita, né? Então, é importante o síndico, né? Ele, na hora de fazer a renovação do certificado lá, do SPDA, né, Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, ele contratar um profissional qualificado e não trazer o melhor preço apenas, isoladamente, por alguém que cobra para fazer a avaliação R$300, R$200 ou R$100. O que tem que ser observado, só para concluir isso, que há uns 7 anos, não sei precisar a data, foi 2015 ou 2016, houve uma alteração da norma. Né? Essa norma foi alterada. Então, essa alteração ela impactou diretamente a forma de dimensionamento de um para-raio. Mudou algumas questões. Aumentou a segurança. Isso, com o intuito de aumentar a segurança. Agora, nós temos prédio aqui que nós fazemos até questão de projetos e tal, de 69, 70, 80, que era uma norma que era bem antes da norma e tinha um para-raio, só que aderente à norma antiga. Então, esses para-raios, eles precisam ser adequados à nova norma, até mesmo para aumentar o fator de segurança. Legal. Eu queria fazer uma análise ainda nesse vídeo, supondo, né, supondo que foi um raio, né, que no caso me parece não ser, né. Nós percebemos que vem um cidadão e parece que vai querer entrar para salvar, né, a pessoa vai ali e para ela, né, supondo que tá uma tempestade, doutora. Vou perguntar para você, doutora. Você acha sensato que tá uma tempestade, alguém sofre uma descarga, né? Mesmo que, vamos supor que tá com o para-raio tudo perfeito, mas sofreu, entrou um raio lá e aí acabou atingindo as pessoas. E a pessoa vai lá para salvar na tempestade. Olha o risco. Não faz sentido, né? Porque aquele ditado do raio... O raio sim, ele cai 2 vezes morto no mesmo não lugar. Salva morto, né? Morto não salva morto. Então, vou passar o que deve ser feito em caso de que tem alguém se acidenta, né? Acidente não tem esse acidente de um raio com pessoas na piscina. O que o síndico tem que fazer? Então, na verdade, às vezes o síndico chega bem depois do que já aconteceu. Aí, nesse caso, por exemplo, né, analisando, provavelmente o síndico nem está aí por perto, né? Então, num caso como o que você está falando, a princípio os moradores devem chamar esse síndico. E aí o síndico vai começar a tomar as providências, que é chamar o corpo de bombeiros, chamar ali as pessoas, alguém que vai poder dar esse apoio para ele, esse auxílio para ele, porque ele mesmo não pode colocar a mão e lá tentar salvar, né? Ele não vai poder diretamente fazer nada. Então ele vai precisar trazer os profissionais que na verdade vão identificar e resolver a situação. Faça o resgate, né? Então chamar o bombeiro. Exatamente, né? Mas antes disso, né? a doutora falou bem, mas antes disso, no papel do síndico, né, e a gente pensando em termos de segurança, né,
que deve acontecer? Em dias chuvosos, o síndico não deixa pessoas acessar. Exatamente. Ou tem uma ordem, uma placa, para que as pessoas não façam uso da piscina. Pra não correr nem entendeu? Risco, porque existe um risco recorrente, né? Esse é o objetivo principal que o Corpo de Bombeiros ele recomenda que com chuvas, ventos fortes, possibilidade de tempestades ou raios, ninguém fique na água. É justamente para evitar uma descarga elétrica e uma condução. Não, perfeito, Vladimir. Mas veja bem, meu camarada. Você tende a concordar que depende do condomínio, tem sempre aquele morador que quebra, que não estão nem aí, eu não tenho medo. Eu já cansei de ir pra praia e ver a galera correndo na tempestade. Né? E no condomínio tem aquele cara que quer nadar, quer se divertir ou quer praticar uma atividade física, né? uma prática esportiva na água ali, uma natação, mas com a tempestade. Mas o cara é folgado, o cara não tem bom, o cara é corajoso. E aí o síndico vai fazer como, doutora? E aí? Eu acho que o síndico, nesse caso, deve advertir mesmo. Se ele isola, eu acho que deve ter uma norma, ele deve criar uma norma interna ali, de nesse tipo de situação, vai ficar fechado, e se alguém se adentrar aquela área, ele então pode ser notificado, e dependendo, vai ser multado. Porque ele está se colocando numa situação de risco. Ah, tudo bem, mas a vida dele. Tudo bem, a vida dele depois vai trazer um transtorno para todos os moradores, né? Por isso que é importante, né, se comunicar com os moradores e ter as regras, né, bem definidas. E os advogados ajudam nesse caso? Atualização de regimento interno, de comissão, aquilo que o Alfredo acabou de falar, né? Na verdade, existem atualizações que tem condomínios muito antigos que não se atualizaram com relação às normas e nem ao que deve ser colocado ou não, por exemplo, do para-raio. E a mesma coisa o regimento interno e a convenção. Às vezes está tão antiga... Na área comum, né? Área de lazer, né? Não tem ali... É claro, para esse tipo de situação, o que deve ser feito. Parmegiano, o raio, quando está um tempo chuvoso, o que acontece? O raio, ele vai... despencar, né? As nuvens vão fazer aquela descarga atmosférica. Né? E aí aquela pergunta. O raio, assim que ele dá o raio, ele cai. Qual é a atividade? Ele vai aterrar. Aonde ele cai, fica energizado? Não, absolutamente não. Ele se dissipa, né? E desaparece. Então, e aí como nós estamos aqui imaginando que poderia ter sido um raio, né? Se caiu o raio ali na piscina, logo ele vai se aterrar, né? Ele vai se dissipar na terra, na parte, né? Então, assim, aquelas pessoas elas sofreram uma descarga, né? Foram, entre aspas, eletrocutadas, o que fosse, mas ali ainda não tem mais energia ali, né? Não tem mais risco. Então, sim, exatamente. Não tá desenergizado, mas né? você vê que todo mundo ali com medo de chegar perto e de repente encostar e levar choque também. Por isso que a gente também tem essa suspeita, que pode ter ocorrido ali a descarga elétrica, não por conta de um raio só, mas por conta das questões de instalações elétricas em torno da própria piscina. E uma das coisas que muitos síndicos não se atentam é quando você tem um sistema de iluminação da piscina, ou equipamentos, bombas e tudo mais, né? O aterramento, existem dois aterramentos diferentes, né? O aterramento do para-raio, certo? E o aterramento interno, que é aquele que faz o aterramento... Sabia que até elevador tem que ter um aterramento só para ele? Sim, também. Se não faz, síndico, aí você fica queimando quadro de comando, inversor, aí seu quadro de distribuição tá aterrado, seu elevador está com aterramento só para o elevador, é um aterramento independente, tá? Fica e para as bombas é a mesma coisa, quadro de comando de bombas. Toda a massa metálica tem que ser aterrada. Então, você tem lá um equipamento, a bomba da piscina. Se ela não tiver aterrada, ela pode eletrocutar alguém que está dentro da piscina. A iluminação, a mesma coisa. Queimou a lâmpada. Mas a gente proíbe. A partir das 8 horas não precisa ligar a piscina. Tudo bem, não precisa ligar a piscina. Mas o equipamento está lá. A elétrica está lá. Então você desativa se você não vai ligar a piscina, a iluminação à noite para economizar energia. E uma das coisas que a gente muito vê na hora de solicitação de profissionais para poder fazer uma avaliação ou verificação desses aterramentos é que muitas pessoas falam, não, isso aí já foi visto ano passado, eu tenho aqui o laudo do ano passado, então tá tudo certo, se você quiser só me manda a RT, eu tô precisando disso para amanhã, né? Pessoal,
O profissional que aparecer no seu prédio com uma ART ou mandar pelo correio e não levar lá um termômetro, um equipamento para poder verificar e não expedir um laudo, assinar embaixo o que ele está falando lá, esse é um mau profissional. E se você contrata ele, você está pondo em risco a vida dos moradores. Então, acho que é interessante. Então, vamos levar em consideração agora, dito o que o Vladimir falou, que vamos descartar agora o raio, né? Demos várias dicas, supondo, mas agora o que parece ser mesmo que foi um curto ali da parte de alimentação elétrica da iluminação. Sendo assim, a importância de o condomínio fazer uma manutenção de todo o seu sistema de iluminação, sistema elétrico da piscina. Inclusive tem piscinas que tem iluminação normalmente tem até lá dentro da piscina, né? Sim, para deixar ela bonita, né? E é interessante que tudo isso é avaliado na inspeção predial. Então, o síndico que negligencia com o seu condomínio e não faz a inspeção anual, que é obrigatório para você saber o que está de acordo, o que você resolveu, quais são as novas prioridades, você está negligenciando a segurança do morador. Na questão da elétrica, existe ali a necessidade de você fazer a inspeção dos sistemas elétricos. Tanto é que o Corpo de Bombeiros, ele pede o atestado de conformidade das instalações elétricas de baixa tensão, que só pode ser visto se você fizer essa vistoria no sistema elétrico, né? E é importante a gente ressaltar o porquê que a gente deve primar pela prevenção. Para evitar que, por exemplo, um acidente como esse, você tenha perda de vidas. Só isso. Vamos lá. E é importante, né? Sempre a gente fala várias coisas importantes, né? Neste caso, se ele não tiver as documentações de dia, e aí, doutora? Vai sofrer do mesmo jeito. Vai sofrer aí o impacto de responder civil e criminalmente. E aí o que é importante que na verdade o Vladimir falou é com relação à inspeção anual. Se ele não faz essa inspeção anual, ele pode perder inclusive com a questão da garantia. Então, às vezes, o imóvel foi entregue há pouco tempo, 2 anos, 3 anos, mas o síndico acha que é novo, não faz o que tem que fazer, que são as inspeções, porque é novo. Às vezes até o síndico é novo também, não sabe, precisa fazer isso. E aí ele pode perder na garantia, porque ele não sabe que tem ali o problema, vai passando o tempo, quando vê já passou 5 anos de garantia e ele, tudo bem, é um vício oculto, aí ele vai então se apegar a isso para... Agora, se ele já sabe que tem ali um erro, vai e faz uma gambiarrinha, não faz o que tem que fazer, ou seja, ele já tomou conhecimento do erro, do problema ali, e ele não está fazendo a inspeção que deveria e também não chamou ali a pessoa certa para fazer, que é a construtora que deve resolver aquilo. Muitas vezes o síndico toma frente para resolver pagando e não sabe que, na verdade, está na garantia e que a construtora é que tem que fazer. Aí que é a importância de você ter um funcionário, um zelador, né, que conheça bem o condomínio, sabe a parte da rede elétrica, onde na caixa de distribuição, qual circuito está alimentando, qual fonte de energia, qual luz, qual luminária, porque numa situação dessa aí, qual que seria o ideal? Ele desligar lá o disjuntor que fornece energia para esse circuito aí da piscina, né? Para daí as pessoas proceder um socorro com maior segurança, né? Então, quer dizer, ali me parece que está todo mundo perdido, batendo cabeça, ninguém sabe qual atitude tomar. De acordo com o noticiado aqui, né? Esse evento ele aconteceu primeiro com 3 pessoas que foram eletrocutadas na piscina, justamente pela parte elétrica, né? E o que eu tô vendo aqui é que um profissional, que seria o salva-vida ou o responsável, mergulhou na piscina para tentar salvar os outros 3. E o que aconteceu? Foi eletrocutado também. Então, existem procedimentos que devem ser atendidos antes de você fazer o salvamento. Morto não salva morto. Exatamente. E é interessante que até vale pro treinamento pros síndicos, você que está num condomínio, um condomínio resort, que parece ser esse caso, dá esse tipo de treinamento para o seu zelador, para o pessoal ali, que, pessoal, não é bem assim, né? Deu um raio, o cara vai lá pro NR10. Né? Bom treinamento pro profissional que trabalha no condomínio. Alfredo, mas é o seguinte... E se o cara tá usando aquele John de 5mm, aquela roupa emborrachada de surf, e aí, tá protegido? A água não é condutor de água, de corrente. Se ele tiver todo encharcado, inclusive a vestimenta, não resolve nada. Não vai resolver. Não tem jeito. Né? Porque é uma coisa você ter algum material isolante, né? Num ambiente seco. Se você tiver por exemplo, se você tiver com uma bota, o pessoal que trabalha com rede elétrica tem aquela bota apropriada para trabalho com energia elétrica, né? Que ela é uma bota isolante.
Se você está com uma bota, se você está mexendo num fio, né, que está energizado, e você está com o pé dentro de uma poça d'água que está encobrindo a tua bota, você está aterrado no chão. A bota ela não vai perder a eficiência de isolamento, né? E aí, só lembrando, a necessidade de você ter procedimentos e processos na piscina. Porque quando você chega na portaria de um condomínio qualquer, você lá não tem que passar pelo porteiro, Com certeza. sem identificar e tal. E qual que é o procedimento do funcionário? Essa piscina tem salva-vida? Se tem salva-vida, ele tem que observar qual atitude tomar antes de mergulhar, se jogar na piscina. Mas é complicado, alguém, né? é complicado. Convenhamos, você olhando assim, vou me pôr na pele do salva-vidas. Você vê que 3 pessoas ali desmaiou. O impulso de salvar. Agora, como que assim, A gente não pode nem a criticar. descarga né? elétrica, ela não faz barulho algum. Ela é silenciosa. Né? Então, o cara... Será que o cara pode pensar que 3 pessoas tiveram uma parada cardíaca, né? O que é bem complicado. O que foi, na verdade, né? O choque tende a causar a parada cardíaca, mas... Sim. Eu, de vez em quando, eu tenho o Vladimir, como nós somos da segurança do trabalho, você né, também está entrando na seara aí, a gente faz treinamento. E qual que é a orientação que nós damos para o socorrista? Primeiro, observar o cenário. Antes de tomar alguma atitude, observar o cenário. Se você está no ambiente de explosão, você vê se tem algum risco de haver uma segunda explosão. Um ambiente de acidente de carro, você vê se tem risco de trânsito, ocorrer novo acidente ou atropelamento. E aí um mergulhador, um socorrista aí, ele está lá na piscina. Ele tem que avaliar, poxa, como que pode 3 pessoas ter um mal súbito ao mesmo tempo, né? Algo errado está. Sim. Né? Então, assim, às vezes o que salva nem sempre é a rapidez com que é tomada a atitude, mas sim a cautela que você vai tomando uma atitude para realizar o salvamento. Mas é complicado, né, Alfredo, o cara ser frio dessa forma, né? Tem que requer treinamento. O bombeiro, hoje, ele prima pela qualidade do atendimento e não pela velocidade do transporte. Então, muitas vezes você vê lá naquelas reportagens o helicóptero água é pousado, o bombeiro. Por que não joga dentro do helicóptero e sai correndo e tal? Porque você tem que estabilizar a vítima, ou seja, o cuidado momentâneo é mais importante às vezes do que transportar ele rápido. Porque muitas vezes você tira o cara lá preso das ferragens, ele morre na aeronave. São protocolos, né? São protocolos. Então, na piscina tem que ter protocolos. E é muito comum nos condomínios você não ter um salva-vida, não ter um fluxo grande. No Rio de Janeiro, lá tem mais salva-vidas o termo. Não sei se é guarda-vida. Guarda-vida. Lá no Rio de Janeiro é obrigatório ter esse profissional à disposição do condomínio. Agora eu não me recordo. Aqui é mais clubes. Se tem uma quantidade específica de moradores, mas tem isso lá no Rio de Janeiro. Pessoal do Rio que estiver assistindo, confirma aí pra gente aí nos comentários aí. E é importante também lembrar que cada estado às vezes tem uma diferença e outra, mas ter lá um protocolo estabelecido, lá, olha, dia de chuva não é permitido a permanência na piscina. A partir de tal horário não é permitido. Crianças sozinhos não é permitido. Isso já ajuda a divulgar. É a comunicação, né, doutora? Que legal. Cara, acho que a gente já está chegando ao fim desse programa, desse tema piscina. A gente abordou aqui 2 coisas interessantes, que foi 2 possibilidades, né? Uma é a descarga elétrica atmosférica e a outra por um curto, algum problema na parte de iluminação da piscina, né? O Vladimir pontua algumas partes como que é a atuação do bombeiro, a doutora deu várias dicas referente à comunicação e o Alfredo sempre cirúrgico nas suas colocações sobre a parte elétrica e a física envolvida aí, né? Segurança do trabalho em primeiro lugar. Então é isso aí. Pessoal, eu vou deixar minhas considerações finais. Galera, ativa o sininho do ICCcast para vocês terem mais informação sobre casos que aconteceram, casos reais. Se vocês tiverem casos e quiserem vir aqui no nosso programa participar ou fazer uma gravação, enfim, a gente está à disposição, vai ser bem legal, um prazer receber vocês. Eu sou o Engenheiro Parmejano, o Instagram está como @engeparmejano e lá eu dou dicas sobre elevadores. Bom, eu vou só fazer aquele sorteio da pergunta. O ICCinho, coitado, tá aqui desesperado aqui. Vamos lá. Vamos lá. Opa, saiu aqui, né? Vamos ver. Uma pergunta aí anônima, né?
não veio, mas isso aí já é recorrente. Pede pra gente falar sobre aquele caso de desabamento de sacadas, que foi recente agora no mês de maio, né? Mês das mães aí, né? Mês também... Tá no hype, né? Vai ser vamos pro próximo Vamos tema. falar sobre isso. Beleza. Então é isso aí. Então, suas considerações finais, meu camarada. Agradeço a atenção de todos, a audiência, né? Engenheiro Alfredo Leal. E tamo lá no Instagram. Deixa eu falar o meu aqui também, né? Engenheiro Vladimir, né? Vocês já me conhecem. Instagram nosso aí, @fidelis.engenharia. E o meu pessoal aí, @borges.vladimir com W e DI. Tá bom? Josi Ferreira, representando o escritório Lobão Advogados e também a Sindiflix, que é a plataforma de educação para condomínios, né? Para síndicos. Esperamos vocês, ativem o sininho aí para continuar com a gente no próximo programa. Isso aí, toda quinta-feira, às 7 horas da noite. Abraço e fique com Deus, galera. Tchau.